Fala, rapaziada, é o seguinte, dando continuidade ao assunto de orçamento, já falar um pouco sobre tabelas e custos e composições. Bom, de onde eu tiro as quantidades, os quantitativos para o meu orçamento? Pô, tiro do meu projeto. Preciso saber ali, no meu projeto eu vejo, projeto básico, projeto executivo, quanto de cada material, de cada serviço eu vou utilizar. Pô, mas de onde eu tiro o preço daquele serviço? 99% das vezes, se você estiver um dia feliz, elas vão estar em alguma tabela, aqueles serviços vão estar em alguma tabela de custos e composições. Eventualmente, se for um serviço novo, um serviço que não está ali naquelas tabelas, se você não encontra nenhuma tabela, aí você vai fazer pesquisa de preço com fornecedores e aí tem uma metodologia toda particular. Fato é que as questões vão sempre se referir a tabelas de custos e composições, que são tabelas, como o nome diz, que trazem os custos dos insumos e as composições de serviços com seus respectivos preços. Quais são as duas principais? Cicro e Sinap. Por que são as principais? Quem é que falou que elas são as principais? Não existe mais outra? Onde eu posso procurar? Vamos ver agora. Começo mostrando para vocês algumas das infinitas tabelas que nós temos de custos e composições. Veja, caixa do Sinap, a caixa tem a Sinap, o DENIT tem o Cicro, a TCPO, a PIN, né, tem o TCPO, que era um livro, agora virou a versão web, que tem custos. O Rio de Janeiro tem o EMOP, São Paulo tem a CDHU, o FDE para a Educação de São Paulo, o município de São Paulo, aqui é o estado, o município tem a SUB, a Secretaria do Ceará tem a CINFRA, e por aí vai. Para que servem essas tabelas? O que nos ajuda? Primeiro, para fornecer uma base justa para a competição, é uma base de referência. Quando a gente faz orçamento público, a gente faz orçamento referencial. Vamos utilizar uma base, então, para ter justiça e equiparar os diversos orçamentos que saem nos diversos órgãos, tá? Qualidade nos processos licitatórios, transparência de custos, de onde que veio esse preço? Não tirei do meu bolso, não tirei com o meu vizinho, não foi meu amigo que deu esse preço. Foram tabelas oficiais, tá? Rapidez, isso é a melhor coisa, rapidez na elaboração de orçamento. Imagine se todo serviço tivesse que ser cotado com algumas empresas. Seria um absurdo. A gente, então, otimiza fiscalização, gestão, orçamentação, e eu posso utilizar um sonho em obra pública, tá? O único aqui privado é o TCPO. O resto são tudo mantido por órgãos públicos, tá? Mas eles podem ser referência e geralmente são para orçamentos particulares também, não há nenhuma restrição, tá? Todos são gratuitos? Quase todos. Existem alguns que são pagos, algumas tabelas que a gente tem que ter acesso somente, né? Só tem acesso quando paga. A principal delas e mais antiga, que começou a se falar, a maior referência para a tabela de custos de composições é o TCPO. Todo mundo já deve ter visto esse livrinho aqui em algum lugar. Ele era muito famoso até virar o TCPO Web, e antes ele só tinha as composições e a descrição dos serviços. Hoje ele já tem os preços também, né? Então eu posso consultar preço nessa banco de dados mantido aí pela editora PIN. Ele tem mais de 8.500 composições e é a principal referência de engenharia de custos no Brasil. Gente, para a iniciativa privada já usa há muito tempo o TCPO, e inclusive ele tem algumas vantagens, porque, embora seja uma tabela paga, hoje ele está na internet, você consegue fazer orçamento pelo TCPO Web, não precisa fazer nas planilhas lá de Excel, né? A apresentação dele, desde a época dos livros, vinha aqui a descrição do serviço, vinha todos os componentes, né, na composição de preço, composição de custos unitários, né, ou preços unitários, e vinha aqui embaixo, olha, como que o serviço deve ser executado, conteúdo do serviço, como é que eu vou medir esse serviço, como é que eu pago? Eu pago, veja só, não sei se vai dar para você ler, pela área, considerar cheio os vãos com área inferior ou igual a 2 metros quadrados. Lembra? O TCPO fala que vão até 2 metros quadrados, considero cheio, pago tudo, não desconto nada. Vão com área superior a 2 metros quadrados, eu desconto o que exceder os 2 metros quadrados iniciais. Então, a TCPO é muito boa, é paga. E por que ela não é utilizada em obra pública? Vamos ver. Ela, além disso, ela ainda traz as normas. Veja aqui. Qual norma que usou, cara? É maravilhoso. Mas ainda assim a gente usa quem? Sinap e Cicro. São as duas que nós mais utilizamos. Por conta do decreto que trata da elaboração de orçamento de referência. Esse decreto trata de orçamento de referência para a União.
seja obra da União ou seja repasse da União. Então, se for no meu município, por exemplo, lá em Mantena, mas tiver repasse da União, eu tenho que usar as referências que esse decreto traz. E quais são essas referências? SINAP e SICRO, tá ok? Ele fala explicitamente no artigo 3º que o custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto serviços de obra de infraestrutura de transporte, será obtido pelas tabelas SINAP. Então, esses preços que eu for contratar, quando eu falo de obras gerais e serviços de engenharia, eles vão ser nivelados pelos custos de SINAP. Tá ok? O que ele fala lá no seu artigo 7º? Órgãos e entidades responsáveis por sistemas de referência deverão mantê-lo atualizado e divulgado na internet gratuitamente. Então, o SINAP é gratuito. O que mais que esse decreto fala? Que o SINAP deve ser mantido pela Caixa Econômica Federal. Opa, o SINAP é mantido pela Caixa, segundo técnicas de engenharia. E a pesquisa de mercado é feita pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É isso mesmo, o IBGE, que faz o censo, é quem coleta preços mensalmente para a Caixa Econômica Federal. Então a Caixa, quem cuida da parte de engenharia, dos insumos, dos quantitativos, dos índices, né, e que monta as composições, é a Caixa. Quem coleta preço é o IBGE. Esse mesmo decreto fala o seguinte, no artigo 4º. Ora, lá eu falei de obras de edificações em geral. Aqui eu falo de obras e serviços de infraestrutura de transporte. Infraestrutura de transporte, já adianto, ferroviário, rodoviário, né? Vamos começar. Rodoviário, que é o mais comum a gente ver, ferroviário e aquaviário. Daí a gente agora traz ferrovias e a parte aquaviária também na sua tabela, tá ok? Esse tipo de serviço de infraestrutura de transporte não é SINAP em primeira mão. Em regra, é o SICRO. Quem elabora as partes de engenharia e quem coleta preço? Para o SICRO, órgão único, DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Tá ok? Detalhe, mais uma vez, manter atualizado e divulgado na internet. Salvo engano, SINAP mensal nas 26 capitais e no Distrito Federal. SICRO, salvo engano, trimestral também, todas as capitais e no Distrito Federal. Tenho só uma observação importante aqui. O artigo 5 diz o seguinte, artigo 5º. O disposto nos artigos 3 e 4, ou seja, SINAP e SICRO, não impede que os órgãos e entidades da administração pública federal desenvolvam novos sistemas, desde que demonstrem sua necessidade. Por meio de quê? Por meio de justificativas técnicas e as submetam para o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. Bom, decreto fala ainda do BDI. Tanto o BDI composição mínima, isso a gente já tratou na aula de BDI, corre lá para assistir, quanto do BDI diferenciado para simples fornecimento de equipamentos e materiais. Então veja, em regra, a Administração Pública Federal ou repasses da Administração Pública Federal vão usar as tabelas SICRO e SINAP. Os municípios e estados têm outras tabelas, onde SICRO e SINAP subsidiam caso essas tabelas estaduais e municipais faltem. Mas para nós, em regra geral, SINAP para as obras e construções correntes da construção civil e para obras de infraestrutura, tabela SICRO. Perfeito? De onde a gente tira isso? Que eu preciso usar isso na licitação. Já vi no decreto que vai usar, mas reencontra força na 14133, norma de licitações e contratos. O que ela diz? Ora, no artigo 23, parágrafo 2º, no processo licitatório para a contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado acrescido de BDI e dos encargos sociais cabíveis será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem: composição de custo unitário menor ou igual à mediana dos correspondentes no sistema SICRO para serviços de infraestrutura de transporte ou SINAP para as demais obras de engenharia. Então veja, é o top 1 quando a gente fala de licitações e contratos, tá? Com ressalva do parágrafo 3º, que diz o seguinte: nas contratações realizadas por municípios, estados e Distrito Federal, então sair do ente federativo da União,
desde que não envolvam recursos da União, opa, olha o que ele falou. Estado, município, Distrito Federal, desde que não seja com recursos da União. O valor previamente estimado da contratação a que se refere o caput desse artigo poderá ser definido por meio de outro sistema de custo adotado pelo respectivo ente federativo. Por isso que o Estado de São Paulo tem uma tabela própria, por isso que o Estado do Rio tem uma tabela, por isso que a cidade de São Paulo tem uma tabela. Por isso, porque pode. Posso não querer ter? Mantena provavelmente vai usar Sinap, porque Mantena não vai usar nenhuma tabela de custo, porque ela não tem engenheiro para manter atualizado ali uma base de dados. Por isso, utiliza Syncro e Sinap, que são as melhores para a União e aí serve para os estados. Além disso, tem mais reforço? Tem a 13.303, que é, vamos lá, é a norma de licitação, só que de empresa pública. Tá? Empresa pública e sociedade de economia mista. Também fala a mesma coisa. Obra em geral, Sinap, obra rodoviária, Syncro. Todas essas dão esse reforço. Tá? E quando a gente fala dessas duas tabelas, elas trazem o que para nós? Composições de custos, composição de custo unitário. E essas composições elas podem ser basicamente de três formas. Ou a composição horária, ou a composição de custo unitária, ou a composição mista, horária e unitária. O que quer dizer isso? Quando é a composição horária, eu geralmente detalho quanto que aquela equipe produz em uma hora. Essa é a menos usual, praticamente composição horária ninguém usa. A composição unitária é o que o Sinap usa. Bom, para fazer 1 metro quadrado de alvenaria, eu gasto 0,20 horas de pedreiro. Então é 0,20 hora de pedreiro por metro quadrado de alvenaria. Ou 0,2 metro cúbico de concreto por metro quadrado de alvenaria. Isso é uma composição unitária. O que isso quer dizer? Detalhe o custo unitário do serviço, que expressa a descrição, quantidades, produções e custos unitários de mão de obra, dos materiais e dos equipamentos necessários à execução de uma unidade do serviço. Então eu tenho aqui alvenaria medida em metro quadrado. Aí eu falo aqui pedreiro, servente, bloco, argamassa, tudo isso eu vou dar o quê? Os índices que são consumidos para 1 metro quadrado. Eu vou ter um índice para 1 metro quadrado. Então isso aqui é a composição unitária, para uma unidade do serviço. Já a composição horária é o contrário. Eu deixo o tempo como marca em 1 hora quanto de alvenaria, quanto de serviço foi executado. Então, Sinap, composição unitária, e o Syncro, composição mista. Por quê? Porque os equipamentos, os agrupamentos, são medidos em hora. Parte medida em hora e parte no formato unitário. A gente vai ver aqui, ó, parcela referente a equipamento e mão de obra vai no formato horário. Parcela referente a material, serviço auxiliar e transporte vai no formato unitário, tá? Então, eu vou detalhar logo na frente quando eu mostrar uma composição do Syncro para vocês verem que é diferente das composições de Sinap, que apresenta Sinap unitário, Syncro misto, sistema misto. Lembrando, então, revisão. Como já dizia o decreto, quem mantém a Caixa Econômica, ou quem mantém a tabela Sinap, a Caixa vai definir os critérios de engenharia e o IBGE vai coletar os dados. Então, Caixa Econômica disponibiliza, define os critérios, define as famílias e as especificidades de cada insumo e divulga mensalmente os relatórios. Então, quando eu for baixar a tabela Sinap, eu busco na Caixa Econômica Federal. Tá bom? Foi ela que definiu isso para nós. Inclusive famílias. O que são famílias? Cara, entenda comigo. Quando eu falo de eu quero um bloco, eu vou cotar o preço de um bloco. Tem bloco de 9 por 19 por 29, 9 por 19 por 39, tem bloco canaleta, tem bloco, enfim, meio bloco, tem uma variedade. Então eu pego esses serviços familiares ali, que são parecidos, e eu não consigo orçar todos eles todo mês, em todas as capitais, que é o que o IBGE faz. O que o IBGE faz? Coleta preços e coleta salários dos insumos, materiais, mão de obra, equipamento, periodicamente para subsidiar as composições dadas pela Caixa, né? Veja, o preço dos insumos representativos é coletado mensalmente nas 27 capitais. O que ele fala com insumo representativo?
é o que representa uma família. E através de um coeficiente de representatividade, eu pego aquele que é mais comum naquela família, é o cabeça da família, orço ele, e todos os outros são fatores que incidem em cima daquele preço do chefe da família, né? Digamos assim, do que representa a família. Veja, o coeficiente de representatividade é 1 para o bloco de vedação de 9 por 19 por 39. Por quê? Porque ele é o mais utilizado, ele é o que representa aquela família. Então, ele é o coleta o preço, ele é o representativo. Agora, se eu quiser pegar o bloco de 14 por 19 por 39, o IBGE não coletou o preço dele. Eu tenho, na verdade, um coeficiente. Ele é 1,251701 vezes o seu representativo, que é o bloco de cima. Então, o bloco aqui, ele é esse produto, coeficiente de representatividade, vezes o preço do seu representativo. E ele, então, é o que a gente chama de insumo representado. Ele não coleta o preço dele. Eu pego o preço dele através do seu chefe da família, digamos assim. E as tabelas da SINAP vêm exatamente dessa forma. Eu baixo lá as composições, né, custos de composição sintético. Pego lá, qual é o código? Esse aqui é o código, esse aqui é o serviço. Essa aqui é a unidade de medida. Origem do preço, CR. O que significa CR? Que é, a gente vai ver na sequência, ele não foi orçado, pesquisado. Ele usa um coeficiente de representatividade. Alguém da família dele que teve o preço coletado. Aqui não, que foi através de coeficiente de representatividade. Tá? E aqui o custo total, então, desse serviço, do metro quadrado desse serviço. Composição sintética. Se eu quiser uma composição analítica, eu consigo também baixar o mesmo serviço, agora analiticamente. Então, ele vai tela, vai argamassa, vai pedreiro, vai servente. Esses aqui são insumos e composições que também vão ter seu preço coletado, através de coeficiente de representatividade, quando não for o chefe da família, né, digamos assim, o representativo, já que pedreiro e servente tiveram os preços o quê? Coletados pelo IBGE, por isso o CESIM, tá ok? Existe ainda a possibilidade de ter um coeficiente aqui, né, um termozinho chamado de AS, que é quando o preço unitário foi atribuído com base na cidade de São Paulo, devido à impossibilidade de definição de preço para aquela localidade, em função da insuficiência de dados coletados. Nem sempre é fácil coletar os dados, é mensalmente, é em todas as capitais do país. Às vezes eu tenho dados insuficientes. Quando este insumo ou essa composição não consegue estatisticamente definir um preço, eles fazem o quê? Pegam o que foi apropriado para São Paulo, né? O custo que foi levantado para São Paulo e replica para aquela tabela e aí segue esse AS que seria atribuído a São Paulo, atribuído a ele o preço de São Paulo. Está aqui rapidamente aqui a família homogênea de insumos, a gente já viu. Tem o insumo representativo, que é o que é maior recorrência de utilização e melhor possibilidade de coleta de preços. Os preços são orçados, né? São coletados em todos os ambientes. Os salários também são consultados às empresas, os sindicatos, sempre mensalmente nas 27 unidades federativas. E os demais insumos representados, como eu disse, são um percentual, uma fração do valor do representativo. Pode ser um valor maior do que o representativo ou mesmo menor. Depende, né? Uma canaleta, por exemplo, tem um fator menor. Já o ciclo, veja bem, o ciclo mantido só pelo DENIT, toda a parte de engenharia quanto os custos, para obras de infraestrutura, rodoviária, ferroviária e aquaviária. Então tem diversos pacotes, tabelas ali com os custos, tá? Com as composições de custos. E aí nós temos aqui o relatório, da mesma forma que temos no SINAP, dos serviços aqui, composição sintética, então aqui eu tenho o item, o serviço, a unidade e o preço. Posso pegar a composição analítica, que é detalhada de cada um desses caras aqui, que isso aqui são composições. E as composições do ciclo, como a gente disse, elas são mistas, né? Equipamentos e mão de obra, a gente faz em produção horária e os demais de forma unitária. Quando eu divido aqui, olha só,
A gente tem o cabeçalho da atividade, aqui a gente está vendo a argamassa de cimento, cal e areia, 1 para 1 para 6. A produção da equipe. Veja, em 1 hora, a equipe produziu 3,92126 metros cúbicos de argamassa. Então, essa é uma produção horária e não a produção unitária. Temos o custo dos equipamentos, ó, usei betoneira, transportador, manual, transportador de carrinho, quantidade, tempo, né, utilização operativa, improdutiva, custo produtivo, custo improdutivo. Isso tudo nós vamos ver em equipamentos, quando estudarmos especificamente os equipamentos aqui para o ciclo. Depois vem a mão de obra, e aí eu chego no custo horário. Só que custo horário soma com custo horário. Custo unitário soma com custo unitário. O resultado, como é em custo unitário, eu transformo o custo horário que eu encontrei em custo unitário de execução, dividindo, claro, pela produção da nossa equipe. E os demais custos aqui de materiais, atividades auxiliares, custos fixos, né? A gente vai ver isso depois quando estiver estudando equipamento, e custos referentes a transporte são todos custos unitários. O custo unitário direto total, então, do serviço, R$ 279,68. Que serviço? Esse serviço aqui, ó, argamassa de cimento, areia e cal, 1 para 1 para 6, confeccionada em betoneira e lançamento manual. Beleza? Vamos só dar um corte aqui e resolver algumas questões sobre isso.